Olá, boa noite. Estamos aqui com mais uma live do Sindicato dos Municipários de Cachoeirinha. Daqui a pouquinho a Gisele, a nossa convidada, já vai entrar. Vamos aguardar aí só uns minutinhos. Bom, vamos começando aqui. Boa noite, meu nome é Adriana, então sou representante de agente sindical do Sindicato dos Municipários de Cachoeirinha. Ao longo aí desse período já de um ano de pandemia, a gente tem tentado fazer algumas lives, né, de variados assuntos, especialmente tratando sobre o Covid, a pandemia de Covid-19, né. Então, essa live, como está colocado aí na tela, é um questionamento, né, para a gente se fazer no sentido de se vacinar os trabalhadores da educação resolve a nossa situação para o retorno às aulas presenciais, e avaliar quais outras medidas, além da vacinação, são necessárias para o retorno seguro, né, às aulas presenciais. A gente teve aí agora, antes da bandeira preta aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve cerca de 2 semanas aí de retorno às aulas, e nessas 2 semanas a gente já conseguiu observar a insuficiência dos protocolos até então adotados pela gestão aqui em Cachoeirinha, pela Secretaria da Educação aqui em Cachoeirinha, né? Em menos de 2 semanas a gente já viu cenários bem ruins, né? Como, por exemplo, um surto numa escola, né? Na Escola Menino Jesus, Escola de Educação Infantil, em que a gente, inclusive, tem uma trabalhadora que está internada nesse momento, né? Por conta de, provavelmente, sequelas da Covid. É uma companheira, inclusive, do sindicato aí, a Verinha, né? A gente viu, por exemplo, nessa escola, um despreparo para uma situação que tinha, na última vez que eu chequei, 16 casos suspeitos, né, sendo 6 confirmados, no último momento em que a gente averiguou, e realmente não tinha nenhum tipo de protocolo para fechar a escola, não tinha nenhum tipo de protocolo, por exemplo, para disponibilização de equipamento de proteção individual para as trabalhadoras, né, então as trabalhadoras com EPIs de casa, né, as próprias crianças, né, muitas delas não têm condições de usar EPI, outra parte que tem condições, a gente sabe, né, que fazem uso inadequado, então realmente as trabalhadoras da educação ficam numa situação de extrema vulnerabilidade e exposição. A gente viu aí escolas abrindo sem profissionais de higienização no primeiro momento. A gente viu que basicamente em todas as escolas não houve um reforço de profissionais de higienização. Então, todas essas situações então, nos contribuíram para nos trazer para esse cenário hoje, né, de bandeira preta, que estamos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nesse momento, por conta de uma ação judicial, a gente, no estado inteiro, está sem as aulas presenciais, né, mas sabemos da intencionalidade aí do governador do estado, Eduardo Leite, de colocar as professoras e as crianças do ensino infantil, primeiro e segundo ano, de volta ao ensino presencial, né. A gente sabe que essa é a última semana que não existe aquele modelo chamado de cogestão, então a gente não sabe exatamente como vai ser na semana que vem. Tem alguns burburinhos extraoficiais aí de uma possibilidade no retorno das escolas às atividades presenciais na semana que vem. Tivemos aí a infelicidade da Assembleia Legislativa do Estado em encaminhar a educação como serviço essencial, né, numa sessão que ocorreu essa semana. Então, a gente está aqui para mais uma live com mais uma pessoa especial aí convidada, para a gente falar sobre um assunto que está cada vez mais aí no nosso dia a dia, que é a vacinação.
tem surgido muitas propostas no sentido de antecipar a vacinação dos trabalhadores da educação. Inclusive, essa intencionalidade já foi formalizada por diversos governadores, diversos governantes, por diversos prefeitos, né? E a gente queria conversar um pouquinho mais sobre o que significa, né, antecipar a vacinação dos trabalhadores da educação, qual é o real impacto disso na segurança, tanto das trabalhadoras, quanto das famílias, quanto das crianças, né? E para isso a gente trouxe aqui hoje a Gisele. A Gisele, ela é pediatra, ela está fazendo uma especialização em infectologia também, né, Gisele? E aí a gente está te convidando aí, bem-vinda, para conversar um pouquinho sobre a vacinação. Aí queria que tu te apresentasse aí, tá contigo a palavra também para falar um pouquinho sobre a vacinação em geral, né? O que a gente espera com a vacinação, quais são os objetivos de uma vacinação massiva, enfim, tá contigo aí a palavra. Oi, gente, boa noite. Dá para me ouvir bem? Sim, te ouço bem. Barulho de carro. Meu nome é Gisele, então, né, como a Adri falou, eu sou pediatra, eu estou na metade da minha especialização em infectologia, né, que, como o próprio nome diz, é a respeito de doenças infecciosas, né. Enfim, não esperava ser pega por uma pandemia no meio do início dessa especialização, mas, enfim, o que eu tenho para falar sobre a vacinação, assim, acho que todo mundo está vendo que as notícias estão bem tristes, assim, ultimamente, né? E não trago boas notícias, né? Porque, infelizmente, a gente está vivendo um desgoverno, assim, em relação a todas as medidas de prevenção possíveis, referentes à Covid, né? A primeira coisa para falar sobre essa possibilidade de expansão da vacina para determinados grupos, a gente tem que pensar em algumas coisas, assim. As vacinas que nós estamos usando são duas até o momento, né? A de Oxford, a AstraZeneca e a Coronavac. Existem muitas outras vacinas disponíveis já, muitas outras vacinas que, vendo os estudos delas, a gente vê que elas têm uma eficácia melhor, inclusive, do que as que a gente tem aqui. Não é para a gente não tomar a vacina que tem aqui. E aí eu vou falar qual é o objetivo dessa vacina, né? O objetivo da vacina para a Covid é acabar com os casos graves, basicamente. É reduzir morte e reduzir caso grave. Essas vacinas emergenciais que são feitas, elas não têm como objetivo zerar a transmissão, necessariamente. Tanto é que quando a gente vai ver os estudos delas, algumas trazem dados referentes a, por exemplo, eu tomei a vacina já. Quanto será que eu ainda transmito? Porque tem muita gente que acha, né? Já tomei a vacina, eu não transmito mais e nem pego mais. Só que são poucas os estudos que detalham esse tipo de dado, porque para você conseguir obter esse dado, precisa de uma série de coisas que a gente pode dizer que foram deixadas de lado para conseguir acelerar o processo de construção das vacinas. Então, assim, as vacinas que a gente tem no Brasil, a gente não tem nenhuma segurança de que ao tomar vacina você não transmite mais Covid. Então, isso já é algo que diz que, tudo bem, se os professores forem vacinados, os trabalhadores da educação forem vacinados, vai ter menos risco de morte, mas não quer dizer que eles não vão transmitir Covid, ou que não vão pegar Covid. A gente não tem, com os dados que a gente tem hoje, como afirmar isso. Não tem como. As coisas vão ser vistas até ainda, né? Os estudos estão em andamento, mesmo elas sendo liberadas. Os fornecedores, os patrocinadores que estão envolvidos vão continuar avaliando e vão dar mais dados depois. Mas a gente não consegue garantir que uma pessoa que está vacinada, ela não pegue nem transmita. Tanto é que tem casos, inclusive conheci alguns de pessoas que estavam vacinadas, que estavam no protocolo da vacina, descobriram que estavam vacinadas, só que depois tiveram Covid e tiveram que ficar afastadas, porque transmite. Então, é mais para evitar morte e o caos que a gente está vivendo hoje do que necessariamente para impedir a transmissão, nesse momento, né? Eu acho que
acaba tendo um pouco esse efeito à medida que as pessoas que tomem a vacina não desenvolvam doença mais grave. A gente sabe que doença mais grave transmite Covid por mais tempo. Então, tem um efeito em reduzir a transmissão? Tem, mas não dá para segurar com certeza, de forma alguma. Então, pelo que eu estou entendendo do que tu está falando, a gente ainda não consegue chegar em alguns dados que para nós são interessantes, né? A gente sempre conversa um pouco sobre a situação, por exemplo, da imunidade coletiva ou imunidade de rebanho, que seria a gente vacina uma certa proporção da população, sabendo que vacinando essa proporção da população, a gente não vai deixar o vírus ser transmitido de uma pessoa para outra, né? Mesmo que nem todo mundo esteja vacinado, as pessoas vacinadas protegeriam as pessoas não vacinadas. No caso das vacinas de Covid, a gente não tem ainda os dados, esse tipo de dado, né? Porque a gente não sabe a capacidade das vacinas em impedirem a própria transmissão, né? Seria isso. Sabemos que não evolui para uma doença mais grave, né? Protegem disso, mas não saberíamos, por exemplo, qual seria o nosso alvo de vacinação, né? Para ter uma imunidade de rebanho ou coletiva, né? Nesse sentido. Sim. A gente não tem ainda esses dados. Acho que usar isso como meta é muito arriscado. Inclusive, a gente vem utilizando isso como meta, né? O nosso governo vem utilizando essa hipótese da imunidade de rebanho como algo que, não, então deixa as pessoas pegarem e todo mundo vai ficar imunizado. Só que a gente está vendo que não dá conta o sistema de todo mundo pegar com a quantidade de casos graves que tem. E sobre a cobertura vacinal, assim, é muito ruim, né, quando você entende um pouco dos dados e das coisas, mas em setembro, já o ministro da Saúde foi ao encontro do COVAX, que é a iniciativa mundial para acelerar o processo de distribuição das vacinas, e tinha poderia optar por ter uma cobertura vacinal de 10% a 50% da população. A opção do ministro foi de 10%. Então, é algo assim muito que não faz o menor sentido, né? Como se a gente conseguisse dar conta de comprar vacinas e tá um caos. Eu não sei nem por onde começar no que diz respeito ao caos, mas é isso. Tem muitas vacinas muito boas produzidas. Desculpa, gente, peraí. Inclusive, enfim, Sputnik, da Rússia, a Pfizer, tem vacina norte-americana, muitas vacinas boas e que foram testadas em muita gente, e a gente não tem acesso a nenhuma delas. Então, isso é muito triste. Sim, isso que tu comentou em relação a, por exemplo, essa lógica, né, de deixar as pessoas irem se infectando para a gente ter muitas pessoas com imunidade, né? Um dos efeitos colaterais dessa lógica que a gente conseguiu no Brasil perceber foi não uma proteção coletiva de muita gente com imunidade, mas a criação de uma nova variante, né? Exato. Então, corre solto o vírus, na medida que ele vai passando de uma pessoa para outra, a gente aumenta o risco das mutações, e a gente teve aqui uma variante, a P1, né? Que muito provavelmente deva ser uma das explicações, né, para o caos que a gente vive hoje no Rio Grande do Sul, que já tem aqui no Rio Grande do Sul a transmissão comunitária dessa variante, então a gente nem tem ainda a dimensão do quanto ela já está correndo solta por aí, mas ela está. Aí queria aproveitar essa deixa e te fazer a pergunta sobre justamente a capacidade dessas vacinas de proteção em relação a essas novas variantes, o que a gente já sabe disso, o que a gente não sabe. Olha, os dados são, isso, eles vão saindo aos poucos, né? Agora a gente ainda não tem muitas informações. Por exemplo, uma informação que a gente não tem, que parece ser bastante relevante, principalmente para o Brasil, que é um país que está atrasando tanto a vacinação, é por quanto tempo a vacina protege. A gente ainda não tem essa informação, né? Então, à medida em que, por exemplo, a gente começou a vacinar agora, se a gente só terminar no ano que vem e a vacina só proteger por um ano, isso pode trazer problemas, mas enfim. Em relação ao que você falou da variante, tem alguns estudos que a Fiocruz fez que mostram que as vacinas que a gente tem disponíveis, elas protegem contra essa variante. Assim. Mas são estudos preliminares e que são feitos, são estudos que
necessitam de material técnico, laboratório muito avançado, que a gente não tem muito aqui. Então, eles são feitos em num número muito reduzido dos participantes dos estudos, entendeu? Então, aparentemente protege, mas é isso, não dá para dizer que você está completamente protegido. A gente não pode pensar dessa forma, mesmo depois de tomar vacina, sabe? Então, por exemplo, as pessoas que estavam comigo no protocolo dessa vacina tomaram a vacina possivelmente lá atrás, em setembro. Eu sou uma delas. Eu não sei se eu estou protegida mais. Então, tem que continuar com as medidas de proteção, porque a gente ainda não sabe muita coisa. E o que a gente sabe, a gente está ignorando, o que é pior. Isso que é pior, né? Não é só... A gente sabe muita coisa, na verdade. A gente sabe que o isolamento funciona, a gente sabe que o uso de máscara adequada funciona, que a higiene funciona, e que fechar serviços não essenciais é uma forma muito boa de evitar a disseminação do vírus e a criação dessas cepas. Mas a gente está evitando usar o que a gente sabe e está tentando, talvez, ter conhecimento de coisas que não é possível ainda, sabe? Enfim. Bom, então, dentro dessa lógica, queria que tu comentasse um pouco aqui, até já teve alguns comentários aqui sobre isso, sobre o que tu vê nesse sentido da antecipação da vacina das trabalhadoras da educação, né? Com certeza a gente sempre defende a vacinação do máximo de pessoas possível, né? Mas como que tu enxerga essa situação, dessa possibilidade de antecipar a vacinação dos trabalhadores da educação? E também a relação disso com o retorno, né? Ou com a manutenção das aulas presenciais. Eu acho que é perigoso. Por quê? Por tudo isso que eu já falei e porque, assim, com base, eu já parto do pressuposto de com base em que a gente vai conseguir essa garantia de que vai ter vacina. Porque a gente sabe como a gente está vivendo, né? Começa por aí. Acho que tem grupos de trabalhadores que estão mais expostos e que talvez devessem ter a vacinação antecipada, mas acontece que a gente só consegue definir isso quando a gente tem um plano de vacinação em massa, né? Que é a mesma coisa, por exemplo, da vacina contra a gripe. A gente sabe que a gente vai vacinar em massa, daí a gente fala, não, agora, primeiro, a gente vai vacinar os profissionais da saúde, vai vacinar professor, etc., que são quem está em contato, mas tem um plano para vacinar a longo prazo. Se só vacinar esses profissionais, não resolve. Não resolve mesmo. Por isso que a vacina ela é um pacto coletivo de saúde, né? Depende, o governo ele tem que estar empenhado em vacinar o máximo de pessoas possível, e não o mínimo, né? E não só algumas pessoas, é algo que vem ao contrário da lógica da vacinação. A vacinação não foi feita dessa forma. Inclusive, a gente se vacinar protege pessoas que não podem tomar vacinas, enfim, é um pacto coletivo mesmo, né? E que, assim, acho que não resolveria, não reduziria o risco de transmissão de Covid, nem para os professores, né? Porque, como eu falei, reduz o risco de morte, mas não o risco de contrair a doença, e, por consequência, não reduz o risco de contaminarem os seus familiares, enfim, e as crianças, né? Acho que para a gente pensar numa estratégia de volta às aulas seria algo completamente diferente do que a gente vem fazendo, né? Fazer o que os países que controlaram a doença fizeram: testagem em massa, vacinação em massa. Não adianta voltar, vacinar e não testar as pessoas, e não ir atrás dos contatos, e não isolar essas pessoas, porque o vírus vai continuar circulando, né? Eu acho que é isso. A gente não tem. Eu acho que é uma coisa muito angustiante, na verdade. Acho que os profissionais da saúde, né, estão vivendo bastante isso, de ver que nada do que a gente sabe que tem efeito está sendo feito, e que a gente acaba tentando conseguir umas coisas muito pequenas. A gente precisa, não sei se eu devo falar isso, mas esse presidente precisa sair, assim, não tem outra forma da gente conseguir controlar essa pandemia. Não tem, a gente precisa de testagem em massa e vacinação em massa.
E a gente não está conseguindo isolamento até que isso aconteça. E tudo que a gente não está conseguindo fazer é por conta de falta de Ministério da Saúde, sabe? É super difícil a gente não ter protocolos a seguir, e nós não temos. Tá bem angustiante, assim. Então, não dá para botar esperança num negócio muito pequeno, porque a gente já chegou num grau que está muito grave, assim, muito grave. Deixa eu aproveitar e te perguntar uma questão que surgiu aqui nos comentários também, é em relação uma pergunta que surge com frequência, a vacinação das crianças, né? Dentro, então, dessa lógica que a gente está conversando. A nossa ideia é que todo mundo que possa ser vacinado seja vacinado, né? Essa é a política pública adequada para a saúde e a vacinação mais massiva possível, né? A gente antecipar alguns grupos, né, e ter alguns grupos prioritários é importante, né, dentro de uma estratégia, mas se a gente não andar rápido com uma vacinação em massa, daqui a pouco esses mesmos grupos, né, como tu falou, já vão, pode ter novas variantes aí, que podem pegar esse grupo, daqui a pouco a gente não sabe quanto tempo vai durar essa vacina nesse grupo que já foi lá vacinado em setembro, como, né, tu estava num estudo. Então, mesmo as pessoas que estão sendo vacinadas, daqui a pouco não vão mais estar protegidas, né? É um risco que a gente ainda não sabe. Então, é importante, sim, estratificar, né, alguns grupos para que sejam vacinados antes, grupos que tenham mais risco de morrer, mas também não adianta a gente vacinar só esses, tem que acelerar para vacinar o máximo de pessoas possível. E aí, nessa lógica, entra muitas vezes esse questionamento em relação às crianças, né? O que a gente sabe de vacina para criança, o que tem de novidade, o que tem de perspectiva? Tem perspectiva de começar a testar em crianças, não tem vacinas liberadas para crianças ainda. Pelo menos assim, eu li alguns estudos de algumas vacinas, o que incluía, a gente chama de voluntário, né? Porque é o voluntário que está na pesquisa da vacina. Então, o que incluía voluntários mais jovens, incluía a partir de 16 anos. Então, não tinham crianças. Agora começam as pesquisas com as crianças. Então, ainda não tem perspectiva para as crianças. E também porque, assim, as crianças são... isso já me lembrou outra coisa muito triste que está acontecendo, mas, enfim, sobre a cobertura vacinal em geral. Eu fiquei pensando, né, quando voltar às aulas, com a cobertura vacinal reduzida, as crianças vão ter muita doença. Mas, enfim, é isso, não tem uma vacina ainda aprovada para crianças. Todas elas vão passar por essa fase de teste. Ainda não sabemos de vacina. Então, assim, num curto prazo, não existe uma expectativa de vacinação das crianças, nem se começou, está se pensando em pesquisas nesse sentido. Sim. Tá. Até onde eu li, pode ter saído alguma coisa hoje que eu não li, mas tudo que eu estudei até hoje não tem. Às vezes sai, né? A gente nunca sabe. Que bom se saísse, né? Deixa eu te perguntar, então, a gente viu, assim, em outros países, quando começa a vacinação, todo mundo, né, entre nós, não tem quem não se emocione, e, de certa forma, quando começou a vacinação, todo mundo, de uma forma menor ou maior, acaba se sentindo, de certa forma, mais seguro, né, e flexibilizando o isolamento e tal. E, na verdade, o que a gente tem visto nos países que estão com um plano de vacinação mais adequado é uma estratégia conjunta, né, de vacinação junto com o isolamento social, né, uma coisa não excluindo a outra. E aqui no Brasil, a impressão que a gente teve é que começou a vacinação e foi se indo numa abertura desenfreada, né, e que a gente hoje colhe um pouco desses frutos, né. Então, eu queria te perguntar nesse sentido, até que ponto a vacinação agora exclui uma política de isolamento social, como que a gente anda com essas duas coisas de forma concomitante, enfim, como que essa questão da vacinação implica na gente conseguir sair do isolamento, né? É isso, aqui é tudo que não deveria ser feito mesmo, né? Porque qual a cobertura vacinal que a gente tem no Brasil hoje? 4%? Como é que essa cobertura vacinal pode levar algum governante a pensar que tá ok abrir tudo?
Assim, não dá para fazer isso. Acho que tem que ter um nível de cobertura maior, e aí não vai ser só a cobertura vacinal que vai dizer isso, né? Vai ser a redução do número de casos, de leitos de UTI, que são dados bem relevantes para a gente pensar em alguma flexibilização. Com um número, do dobro de mortes do que a gente tinha ano passado, pensar em abertura é beira o absurdo mesmo. Não beira, né? É muito absurdo. Assim. É bem absurdo, porque não dá, gente. E é isso. Não tem como a gente só se basear na vacina, porque a gente sabe que a vacina está vindo devagar. A exigência tem que ser vacinação em massa e, quando reduzirem o número de mortes, ter abertura. Não dá para. Aqui em São Paulo, né? Eu não falei que eu sou de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. Aqui em São Paulo tem uma política, eu não sei, acho que todo o Brasil, algumas cidades estão adotando, eu chamo de arco-íris, né? Porque de uma cor para outra, você reduz 2 horas de funcionamento de uma atividade não essencial, não impacta na redução da transmissão, não tem uma política de auxílio para as pessoas poderem não estar nos serviços essenciais, e a gente abre tudo como se tivesse ok morrer 2.000 pessoas por dia. Então, é muito absurdo. Acho que a gente tem que exigir vacinação em massa, testagem em massa e isolamento até que essas medidas sejam devidamente implementadas. Eu acho que, se fosse, né, para eu pensar em algo que resolveria a pandemia no Brasil, não tem outro segredo senão seguir os países que conseguiram controlar a pandemia e que só conseguiram abrir shopping, sei lá, coisas de lazer depois de ter testagem em massa, de ter testagem de contatos. A gente quase não consegue testar todas as pessoas que estão com sintomas. Assim. Como que a gente vai garantir que quem está andando na rua não teve contato, não está com Covid? Às vezes a pessoa teve contato com alguém com Covid e não pode deixar de trabalhar, porque sabe que se levar o atestado vai sofrer represália no trabalho. Então, mesmo com contato em casa, vai trabalhar, expõe outras pessoas. Tá assim, a gente está com a pandemia completamente descontrolada, completamente. Pois é, exatamente. Aí a gente entra numa questão que as escolas têm sido um ponto-chave e tem sido, de certa forma, distorcido o que a gente entende como objetivo das escolas, né? Então, muito da pressão para a abertura das escolas é para que os pais tenham algum lugar para deixar os filhos enquanto trabalham, né? E aí, nesse sentido, a gente vê uma pressão social gigantesca para as escolas abrirem, porque os pais precisam trabalhar, e obviamente os trabalhadores precisam trabalhar para sobreviver. A questão é a gente entender, por exemplo, como outros países conseguiram fazer, não só fazer, não é fazer o lockdown, a questão é dar condições para que as pessoas façam, né, esse isolamento social, né, mais abrangente, de fato, um isolamento social, que inclua políticas de condições para esse isolamento, né. O auxílio emergencial é um debate que tem sido feito aí. A redução do auxílio emergencial impacta diretamente na nossa capacidade de frear essa pandemia, de que as pessoas façam, né, efetivamente o isolamento social. A gente viu muitos países com políticas de verdade, e aí, quando a gente fala de política de isolamento social e de complementação de renda, isenção de IPTU, isenção de água, isenção de luz, tudo isso envolve necessariamente tirar dinheiro de quem tem. E quem tem dinheiro são os ricos, enfim, e pouco se fala nesse sentido de aprofundar políticas sociais para o isolamento social, né? A gente está longe de ter esses debates. E, pelo contrário, o que a gente tem se visto esses setores pressionando para que as escolas abram, porque os pais precisam ir trabalhar. Então, realmente existe uma inversão dos valores nesse sentido, e mais do que nunca a gente tem visto que o lucro está acima de tudo, e que a educação, na verdade, ela importa na medida em que existe um lugar para deixar os filhos e muito menos na medida em que os filhos precisem aprender, né? Então, a gente chega agora realmente no pior momento da pandemia, sem dúvida alguma, acho que ninguém oscila em Rio Grande do Sul, e com uma pressão para retorno às aulas, né?
e acho que isso é importante ser citado, né? Tu pode me corrigir se eu estiver errado, mas o pouco que eu estudei dentro dessa área da pediatria, todos os estudos que a gente tem de escolas reabrindo, um dos principais critérios para avaliação é justamente a transmissão comunitária, né? Ou seja, a capacidade de uma comunidade, de um local, pode ser um bairro, pode ser um país, pode ser uma cidade, mas a avaliação de como está a transmissão nesses locais para avaliar os protocolos necessários para dentro da escola. Então, não tem como a escola ser uma bolha em relação ao que a gente está vendo no mundo e ao redor, né? Então, dentro dos muros da escola, se fora dos muros da escola existe uma alta transmissão comunitária, dentro dos muros vai haver, né? Então, a gente não tem como pensar em controlar só um setor da sociedade, né? A gente tem que ter um controle mais amplo da pandemia, né? Sim. Eu acho que é bem isso que você falou mesmo. Acho que dos países que conseguiram controlar a pandemia e que as crianças voltaram para a escola, teve aumento de número de casos, teve, mas conseguiram controlar. Isso se deu porque foi priorizada de fato a educação das crianças. E não o lucro do comerciante que tem um bar e que precisa abrir o bar de qualquer jeito no meio da pandemia, sabe? Então, assim, lugares de aglomeração fechados, totalmente fechados. E as escolas abrindo aos poucos na medida em que a pandemia está controlada. Então, o que acontece, que eu vejo, é que a pandemia, ela trouxe com ela um aumento do número de desempregados, né? Vários serviços fechando, etc. Aumentou o número, o governo não deu formas disso se manter, e aí o que fez? Fez como medida, em vez de taxar, né, quem tem condições hoje, por exemplo, de pagar 30 mil reais para viajar e tomar uma vacina, que é isso que eles têm feito, em vez de taxar essa riqueza e pegar esse dinheiro e dar para quem está precisando, não, vamos abrir porque as pessoas precisam de emprego. Só que ao se locomover para o emprego, as pessoas se contaminam. Então a pandemia fica completamente fora de controle. Assim. Acho que é muito importante para as crianças ir para a escola, mas se a gente de fato está preocupado com a educação das crianças e a gente sabe que em determinados casos, às vezes a escola é o lugar mais seguro para algumas crianças, sim, mas se a gente está de fato preocupado com isso, a gente precisa controlar a pandemia, porque as crianças são vetores, pediatra, com conhecimento de causa, elas passam muita doença. Então, elas têm essa facilidade, né? Por uma coisa do organismo mesmo, elas transmitem muitos vírus. E, como eu falei antes, né? Eu penso, além da Covid, que a cobertura vacinal para outras coisas está reduzida, para sarampo, para uma série de outras coisas. Com uma pandemia descontrolada, você abrir para as crianças se contaminarem, vai acontecer o que está acontecendo agora aqui, né? Em São Paulo, que já abriu algumas escolas, já tem lugar que a UTI pediátrica está cheia e que não tem vaga para criança na UTI, que era algo que não estava acontecendo antes. Não só por Covid, porque elas, de fato, não costumam evoluir com gravidade pelo Covid, mas por outros vírus, porque elas pegam outros vírus, outras coisas na escola, e evoluem de forma grave, às vezes. Então, tá tudo ao contrário. Eu não sei o que eu posso dizer além disso, de que tá tudo invertido. É muito difícil, de fato, você explicar para um trabalhador que tudo bem, o bar da esquina tá aberto e não tem e a criança ir para a escola é um problema, sabe? Eu entendo a dificuldade do trabalhador de entender isso e de falar, poxa, não é o problema não é a criança, mas é que só a escola está fechada não resolve. Né? Então, não adianta culpar a escola e ver que a escola fechou de fato. Né? Tá bem. Bom, a gente tinha combinado aqui mais ou menos uma meia hora de conversa, estamos já nos encaminhando para o fim. Não sei se quer deixar algum recado mais final aí para o pessoal. Acho que contextualizando, então, para todo mundo da categoria que está aí nos acompanhando, a gente passou aí por um intenso período de luta, né, nas últimas semanas. A gente já vem há algum tempo percebendo que efetivamente não existem protocolos seguros
organizados para as escolas aqui em Cachoeirinha, né? Desde isso que a gente comentou lá no início da live, a gente teve escola com muitos casos e não tinha nenhum protocolo que previsse fechamento das escolas, a gente teve escola com surto e não tinha nenhuma orientação para fechamento da escola, todo mundo com muita dificuldade de acesso aos testes, muitas professoras não conseguindo realizar os testes, muitos tendo que fazer particular, tirar do próprio bolso. Além disso, a gente não tem nenhuma garantia, não tem sido fornecido EPI, né? Máscaras, nem máscaras não têm sido dadas para as trabalhadoras e nem para as famílias e nem para os alunos. Então, realmente se delineou nas últimas semanas, não só em Cachoeirinha, né, mas também em Cachoeirinha, uma situação bem dramática nas escolas, que culminou aí com esse fechamento das escolas. É importante citar aí que a categoria teve um movimento de resistência muito importante, que foi uma greve sanitária que aconteceu, né, foi por um curto período de tempo, mas se tornou necessária na medida em que não houve um posicionamento firme por parte do prefeito de fechar as escolas nesse pior momento da pandemia que a gente teve. Então, os professores, os trabalhadores da educação se colocaram em movimento, né? Importante também lembrar que a gente teve uma assembleia recente da categoria também, que encaminhou que em caso de retorno forçado às aulas presenciais, sem as condições, sem uma melhora da pandemia, sem EPI de qualidade, sem trabalhador da higienização, a categoria volta para a greve sanitária, né? Esse foi um encaminhamento que foi realizado por parte da categoria. Então, mais do que nunca, a gente está aí lutando realmente pelas nossas vidas, né? Então, acho que o recado nesse sentido é de que a gente quer sim a vacina, mas a gente quer a vacina não para uma categoria ou para outra, a gente quer a vacina de forma massiva, né? E é dessa forma que a gente vai estar protegendo todos nós, né? A gente precisa de vacina para as professoras, a gente precisa de vacina para os trabalhadores da educação, a gente precisa de vacina para os pais, para as mães, para os avós, né? Para toda a família, para toda a comunidade escolar, né? Nesse sentido que a gente vem lutando, né? Não sei, Gi, se quer deixar mais algum recado para o pessoal aí. Quero sim. Primeiro, agradecer o convite, né, para poder falar um pouco sobre esse caos que estamos vivendo, parabenizar os trabalhadores que se colocaram em luta contra esse genocídio, porque é isso que está acontecendo. Acho que a gente precisa se manter em movimento para barrar isso. Acho que o que a gente está vivendo agora é feito já de 2 anos atrás, né? Tudo começou ali. A gente não tem um Ministério da Saúde capaz, consequente das suas ações, já faz algum tempo. Isso culminou na pandemia com o desastre que a gente está vendo. Acho que a gente precisa lutar por vacina para todo mundo, por EPIs, porque depois que vacina, eu esqueci de falar, mas é isso, tem um tempo até você estar protegido. Então, precisa de EPI de qualidade e precisa de testagem em massa. Sem garantir isso, e sem a curva de mortes estar reduzindo, não faz sentido a gente expor mais crianças e mais famílias ao risco do Covid, assim, acho que não está correto. E parabenizar mesmo, porque os tempos estão muito difíceis e até para a gente se organizar para lutar pela nossa vida tem sido muito duro. Então, parabéns e força para nós, porque não está sendo fácil. Então tá, muito obrigada, Gisele, muito obrigada aí a todo mundo que acompanhou a live. Seguimos aí na luta. Qualquer coisa, se tiver alguma pergunta aí que a gente não respondeu, a gente responde ali depois por escrito. Um abraço para todo mundo, compartilhem a live aí e estamos sempre na luta. Um abraço.